Olá, muito boa noite para todo mundo. Os cantadores, trovadores, violeiros e catireiros que fazem parte da comitiva do Terra Viva DBO na TV, que é a novidadeira e mensageira da alegria, já terminaram a temperança das violas choradeiras com as sanfonas regateiras e estão chamando agora os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, aqui desta freguesia, para se juntar na roda da fogueira e entrar na dança. E para começar a festança, a gente anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o resultado final e detalhado da sua pesquisa anual da produção animal no país em 2023. E os números apresentados confirmaram os dados preliminares que tinham sido anunciados recentemente no trecho derradeiro aí deste último mês de fevereiro, né? Pois então, de acordo com o relatório atualizado, no ano passado foram abatidas 34 milhões e 600 mil cabeças de gado debaixo de algum tipo de inspeção oficial, municipal, estadual ou federal, sendo que esta foi a segunda maior boiada mandada para o gancho num só ano, desde que o estudo começou a ser feito. Este volume também representou um forte aumento de 13,7% na comparação com 2022, que, aliás, também já tinha registrado um substancioso crescimento em relação ao seu predecessor. Já o peso total das carcaças produzidas no período considerado foi o maior já registrado na história da pecuária nacional, chegando a nada menos que 8.950.000 toneladas. Repare agora o companheiro boiadeiro que só no derradeiro trimestre do 23 foram mandados para o frigorífico 9.150.000 animais, ou 21,3% a mais do que nos meses correspondentes do 22, e com um aumento de 1,8% pareando com o trimestre imediatamente anterior, o terceiro do ano, né? Por outro lado, como já estava sendo perfeitamente esperado pelo povo do mercado, com o crescente desinteresse dos pecuaristas pela cria, o abate de fêmeas apresentou um fortíssimo crescimento de 26,6% em relação ao ano retrasado. E a produção de carne poderia ter sido maior ainda se a pecuária brasileira não tivesse enfrentado no caminho algumas trapeiras que acabaram reduzindo a produtividade do rebanho. Considerando todas as categorias de animais recebidos pela indústria, a média ficou em 17 arrobas e meia por cabeça, o que dá 1,7% a menos do que no 22 e 2,7% abaixo do que no 21. Os motivos principais foram a estiagem em algumas regiões importantes e, na metade derradeira do ano, o emagrecimento da produção do confinamento. Juntando tudo, no final das contas, com este forte crescimento da oferta aqui no nosso mercado caseiro, ao longo do ano passado, o preço do boi caiu 12% aqui no estado de São Paulo, de acordo com o CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba. Deixando o descanso e o remanso para trás, a boiada segue agora na direção do Sertão dos Ananás. E enquanto a ponteira vai firmando o pé na estrada, a gente aproveita para conversar a respeito da situação do mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, em São Paulo, a primeira quinzena de março terminou com as cotações pressionadas para baixo. Nos últimos 7 dias contados de quinta-feira passada para trás, a cotação do bezerro de desmama caiu 3% e a do bezerro de ano 0,7%. Já para as categorias mais zeradas, o garrote subiu 0,6% e o boi magro 2,3%. Quase todas as fêmeas tiveram aumento nos preços. A bezerra de desmama teve uma ligeira alta de 0,1%, a bezerra de ano subiu 0,6% e a vaca magra 1,9%. A única exceção foi a novilha, que teve queda de 1,4%. A previsão dos analistas da Scott é de que não devem acontecer grandes mudanças no curto prazo. A análise da Scott Consultoria também destaca que a habilitação de novos frigoríficos para a China deve movimentar o mercado de reposição
com o aumento da procura por animais novos. Na Bahia, a relação de troca piorou e o pecuarista pode adquirir menos bovinos de reposição com a venda de boi gordo de 19 arrobas. Agora é possível comprar o equivalente a 2,5 bezerros de desmama, 2,1 bezerros de ano, 1,8 garrote e 1,5 boi magro. O pessoal da nossa produção está avisando que agora está na hora de sair de banda para apreciar a apresentação das mensagens comerciais dos nossos parceiros que sustentam esta função aqui na televisão. Mas não vai demorar quase nada e é já que a gente vai voltar. Aguarde. Estamos de volta e com a boiada já ganhando chão na estrada e levantando o poeirão, a gente convida agora os companheiros e companheiras boiadeiros que estão aí na frente da televisão para apreciar a apresentação do nosso quadro Hoje no Portal. E o assunto desta edição é uma fazenda que fez um bom planejamento, cumpriu em cima da risca o que tinha sido resolvido e garantiu uma boa lucratividade num dos piores anos da nossa atividade. Confira. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Hoje no Portal. Margens da pecuária. 2023 foi um teste de resistência para o pecuarista, mas teve fazenda que se destacou. É o que a gente confere com a repórter Carolina Rodrigues no DBO em Foco. Foi difícil ganhar dinheiro com a pecuária em 2023, não é mesmo? Mas tem gente que ganhou. É o caso da Fazenda Reunidas, um projeto de recria em Teixeira de Freitas, na Bahia, que alcançou a rentabilidade de R$ 2.200 por hectare em um dos piores anos de preço para a pecuária. A Reunidas foi destaque da revista DBO em junho de 2021, porque migrou do eucalipto para o boi em busca da maior lucratividade. Quem vai dar a receita de sucesso é Danilo Oliveira, consultor da Reagro, empresa que ajudou no processo de transição e que acompanha o projeto de perto até hoje. Danilo, como a Reunidas conseguiu esse resultado? Foi um conjunto de fatores, né? Assim, quando a gente abre o ano, Carol, a gente abre o ano fazendo um planejamento estratégico, né? Orçamentário, com algumas decisões que precisam ser cumpridas. E essa fazenda, ela conseguiu acertar o time das decisões e executar o planejamento de uma forma corretíssima, né? Assim, vamos falar que ela não acertou 100%, mas 95% do que a gente planejou, né, para o 2023, ela conseguiu cumprir. E essas estratégias têm estratégias desde a compra, desde o manejo, desde a parte de mão de obra, né? São um conjunto de estratégias que a gente linkou e essas fazendas conseguiram cumprir, né, com esse planejamento, entendeu? Dentro desse planejamento, essa é uma fazenda que trabalha com a questão da bolsa, do mercado futuro. Que estratégia o produtor usou para travar os preços na bolsa e em que época ele se protegeu? Quando a gente percebeu que a arroba vinha numa descida forte, né? O que a gente fez? A gente usou o mercado futuro através de uma corretagem, né? Alguma empresa que faz essa operação aí através de corretores. E nós nos protegemos da queda, né? Então, a gente mandou esses animais para um boitel, um confinamento alugado, que a gente aluga a engorda, né? Terceiriza a engorda, e fizemos a trava de preço usando a Bolsa de Valores, né? Então, assim, ali no fevereiro, março, que a gente estava caminhando para uma descida forte na arroba, a gente conseguiu se proteger todas as nossas vendas futuras. Por quê? Porque a gente já sabia quais seriam as datas que a gente ia ter que comercializar o gado. Então, a gente pegou o planejamento do nosso computador e só fez a venda futura se protegendo de preço. Então, assim, nós tivemos venda o ano passado, que no mercado físico, no momento da realização do negócio, estava R$ 220 arroba, R$ 225 arroba, e nós conseguimos nos proteger no R$ 285 arroba. Então, isso mostra R$ 60 por arroba comercializada. Se a gente parar para pensar que a fazenda vendeu, uma média, os animais com entre 14 e 15 arrobas, a gente está falando aí na ordem, né, só de agregação de valor e coisa de R$ 900, né? Então, assim, é muito dinheiro que a gente deixa de ganhar ou que a gente coloca isso em risco se a gente não se proteger.
Danilo, sabendo por quanto se venderia os animais, isso ajudou a traçar uma estratégia de reposição? Ou seja, como é que funcionou a compra de bezerros na fazenda? Fala um pouquinho disso para mim, já que é um projeto de recria. Essa fazenda, como ela decidiu fazer as travas de preços, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer trava de 280 quando o mercado estava 220. Só que o bezerro, ele acompanha, né? Geralmente ele acompanha o preço do boi. Então, o bezerro veio caindo e a gente veio comprando esse bezerro no mercado físico, né? Sempre tentando comprar um bezerro mais leve, porque a fazenda adota uma estratégia nutricional na recepção desses animais, para a gente produzir uma arroba dentro da fazenda de 100 a 110, em vez de comprar uma arroba pronta por 250, 260. Então, a gente lança a mão da nutrição nesses primeiros 60 dias desses animais dentro da fazenda, né? Trabalha aí mais ou menos com 1 quilo de ração, formulada pela gente lá, seguindo as exigências nutricionais, né, básicas. E aí, com isso, a gente não perde desempenho desses animais que chegam mais leves dentro do sistema e consegue pagar menos ágil, né? E aí, o que a gente traz? Como 70% do resultado de uma fazenda de recria está na compra, né, comprar bem, a gente garante, assim, a nossa margem, né? Então, essa fazenda travou na queda do preço da sua mercadoria e, como a mercadoria ficou barata no mercado físico, a gente conseguiu comprar bem, né? Então, a gente aproveitou das duas pontas do mercado aí para tentar aumentar essa lucratividade. Agora, detalhe para mim esse nível de suplementação que foi usado para esses animais que foram comprados mais leves ganharem o peso ideal. A gente faz um protocolo sanitário na recepção desses animais, identifica tudo certinho, e a gente trabalha geralmente com 1 quilo de ração para bezerro, né? Então, assim, uma ração que vai ter aí seus 18 a 22% de proteína bruta, aí, dependendo da época do ano que a gente trabalhar. E a gente preocupa muito em área de coxo, não só com a ração, porque a ração é a base de milho, soja e núcleo, a maioria, um pouquinho de ureia. O grande lance que eu vejo, Carol, é que a turma erra no prato do boi. Então, fazer o coxo ajustado para que esses animais tenham acesso com conforto é o que, na minha opinião, garante o resultado em ganho de peso, entendeu? E que manejo de pastagem essa fazenda adota para aumentar esse GMD, esse ganho de peso e a taxa de lotação, Danilo? Qual é o manejo que ela adotou desde o processo de transição? Essa fazenda ela tem duas acertadas, na minha opinião. Primeiro é na gramínea. Então, a gente hoje trabalha com a fazenda 95% no MG5, que é uma braquiária híbrida, que a gente consegue ter altas taxas de lotações e altos GMD nessa braquiária, né? Então, com isso, a gente consegue colocar mais animais por hectare. E essa fazenda também faz, no mínimo, 2 treinamentos de manejo de pastagem para a sua equipe, né? Então, assim, não adianta eu ter pasto, eu tenho que saber colher o pasto, né? E para isso, a gente tem que treinar os vaqueiros, a turma que está no dia a dia, porque às vezes o pasto tem que ser trocado amanhã. Ele não pode esperar 3 dias para trocar. E aí, no treinamento, é onde que a gente alinha o momento certo de trocar, a hora certa de diminuir a lotação, o momento correto da gente respeitar a planta, né? Que é no início das chuvas, por exemplo, que a gente tem o famoso broto, né? A brotação. A gente precisa trabalhar de uma forma que o manejo nessa fase de brotação seja estratégico no ponto de vista de manter o desempenho dos animais ou aumentar o desempenho e não prejudicar a planta, né? Então, para isso, Carol, não tem jeito. A gente tem que treinar a equipe para manejar a pasta. E essa fazenda é uma fazenda que o cara que maneja o pasto, né, treinado por nós, é um cara que está, assim, top 5% dos vaqueiros no Brasil, né? Um cara muito criterioso para alterar o gado nos módulos rotacionados, né? Então, é uma fazenda 100% rotacionada, né? Tem um silvio pastoril nela também, mas isso não entrou no resultado da pecuária, né? Só que lá o grande lance é treinar a equipe. A equipe, né, é muito treinada e muito competente para fazer o boi colher o pasto na hora certa. Mais detalhes dessa entrevista você confere na edição de abril da revista DBO. E a entrevista completa você confere daqui a pouquinho no portal DBO, assim que terminar o Terra Viva DBO na TV. Cada vez mais a pecuária exige gestão porteira adentro. Então, antes de encerrar, eu quero deixar uma dica, aliás, uma baita sugestão. É o curso Gestão na Pecuária de Corte, ministrado pelo Reagro, a empresa que fez a consultoria da Fazenda Reunidas.
O Reagro tem 21 anos de experiência em consultoria e também em ensino especializado do agro e é parceiro da DBO. A dica é, você que acompanha o Terra Viva DBO na TV, que é leitor da DBO, da revista ou do portal, tem desconto especial nesse curso de gestão, até 25% para as inscrições feitas até o final desse mês, dia 31 de março. O curso começa em maio e é 100% online. Se você quer saber mais, entre no portal dbo.com.br. É só clicar no banner que está na capa do portal e ele vai te direcionar para a inscrição com desconto. Tem que seguir esse caminho aí para garantir o desconto, viu? Ou se você preferir, direcione a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. A gente fica por aqui e eu te encontro na próxima segunda-feira. Uma ótima semana para todos nós e até lá. Tchau! O relógio da parede está dizendo que o tempo está correndo mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, de modo então que a hora é recomendada para fazer mais uma parada para descansar um pouco a boiada. Mas já fiquem os companheiros e companheiras, fazendeiros ou não, devidamente avisados de que, quando a lida for recomeçada, a nossa prosa vai ser a respeito do caso que está sendo passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Com o dinheiro do trabalhador brasileiro derretendo cada vez mais ligeiro, o açougueiro está padecendo de solidão no seu estabelecimento, por falta de movimento, mas, contrariando a previsão, a nossa praça boiadeira melhorou da febre paradeira. Em algumas regiões, a arroba até já registrou aumento. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais uma coisiquinha assim de quase nada. Aguarde. Para ganhar a vida nessa lida de criar, engordar e vender boiada, o vivente tem de ter sabedência e muita paciência, principalmente na hora de fazer a negociada do gado que já foi engordado. E a primeira providência a ser tomada para não dar um passo errado é saber como é que está a situação do mercado, o que vai ser falado agora na apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito do andamento da comercialização do boi gordo e de qual foi a variação da sua cotação. E nesta segunda-feira, que foi o primeiro dia de serviço vencido na metade derradeira deste mês presente de março, o caso acontecido foi que a nossa praça boiadeira melhorou da febre paradeira da qual ela estava padecendo. O problema é que, para desenleio dos companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro, o carretão não fez o devorteio e continua ligeiramente embicado na descida do estradão. Conforme já é da perfeita sabedência geral, um dos motivos principais desta consumição é a inapetência de carne da população. Aí, com o nosso mercado caseiro cumprindo o seu roteiro costumeiro, de agora para frente, o que sobrou do salário do trabalhador brasileiro vai derreter cada vez mais ligeiro até desaparecer completamente, isso um pouco antes aí da virada do calendário, né? E levando ainda em consideração que a gente está na quaresma, que é um período de jejum e oração, de acordo com a tradição dos crentes, dificilmente o consumo vai voltar a aumentar neste restinho de março. O resultado é que o comércio atacadista de carne sem osso já está outra vez debaixo de uma crescente pressão baixista. Aqui na Praça Paulista, por exemplo, a carcaça casada de macho inteiro fechou o dia em estabilidade, sendo negociada na base de R$ 14,85 o quilo. Mas, ao mesmo tempo, os preços do boi castrado, da vaca e da novilha caíram, fazendo sempre a comparação com o começo da semana passada, né? E com o vento batendo no eito desse jeito, o comprador de boiada continua correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão, dando demonstração de valentia e querendo fazer a relia com o valor da nossa mercadoria. Mas a verdade verdadeira mesmo é que o sujeito já não está tendo tanto sucesso na sua má intenção de derrubar a cotação. A explicação é que, faltando agora só um dia e mais algumas horas para o verão chegar ao fim, hoje o pecuarista tem fartura de capim na fazenda e, sendo assim, ele está podendo segurar a boiada na invernada para escorar essa atual pressão baixista e esperar a situação melhorar. Juntando tudo, no balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações
em 9 das 32 regiões consultadas rotineiramente em todo o Brasil. E, diferentemente do que tem acontecido desde o começo do mês presente, desta vez a arroba caiu em 6 dessas praças consideradas, mas subiu em outras 3. Começando então a recitação da lista pela melhor notícia, a gente registra que em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a arribada foi geral, com o boi melhorando para R$ 212 e a vaca para R$ 192, para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Mas no sudoeste do estado, o macho foi para o lado contrário e acabou sendo rebaixado para R$ 208. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o caso foi de alta para o boi, que pulou para R$ 207. Já no Norte Mineiro, o macho piorou para R$ 210. No sudeste da Rondônia, o boi reagiu e aumentou para R$ 193. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a fêmea desceu para R$ 195. Em Paragominas, no estado do Pará, a vaca começou a semana presente caindo para R$ 190. Em Marabá, a foiçada dada pelo comprador no mercado acertou sua fêmea, que foi cortada para R$ 185. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho desandou para R$ 8 redondos o quilo vivo, o que equivale a R$ 240 se o negócio fosse em arrobas. Eu já lidei e pelejei, mas não dei conta de entender essa vida besta da cidade, onde o caboclo trabalha de segunda a sexta e no sábado chora de saudade, sonhando com a felicidade que ficou no ranchinho Beirachão, largado lá no fundo do sertão. Como eu não sou boi para ser tangido e viver assim, para mim não tem sentido, agora já está decidido que amanhã mesmo, no romper da aurora, eu vou me embora, de volta lá para o meu Salto de Pirapora. Nestes meus muitos anos de viagens aqui, por estas paragens e por outras naturezas, eu sempre fui reparando no tanto de beleza presente nas paisagens, na imensidão do sertão, na simplicidade da vida e da lida do povo das curtelas, das vilas e das freguesias. E achei que isso tudo era pura poesia. E assim eu fui escrevendo e versejando até que um dia os cadernos estavam cheios e o meio encontrado para não deixar isso tudo jogado em algum canto foi publicar. Tendo então nascido assim, um depois do outro, os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o amigo e a amiga ainda não leram e agora ficaram querendo saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, podem perguntar diretamente para mim mesmo, no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E nessa encruzilhada, a comitiva se aparta dos companheiros e companheiras que vieram com a gente até esse ponto da estrada, mas já fica todo mundo convidado para participar da nossa próxima jornada na apresentação de mais uma função do Terra Viva DBO na TV, que vai ser amanhã mesmo, às 6 horas e às 8h30 da manhã, antes do almoço, e logo depois da janta, às 7h25 da noite. Um abraço para todo o nosso povo que está aí na frente da televisão e até lá então.